Glória a Deus, amém, irmãos? Abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, versículo 25, do capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Para Deus dizer o seguinte, no versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro da esposa. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Era meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Deixa eu falar, quero que essa passagem aqui é uma passagem conhecida de toda a igreja, mas nós não baseamos só no texto. Nós temos o texto e o contexto. Não vamos abrir margem para heresia de forma alguma, mas vamos aguardar a revelação de Deus. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Deus. Nenhum homem escreveu essa palavra simplesmente por escrever. Ele teve uma inspiração. E a inspiração foi o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo inspirou homens para escreverem a palavra de Deus. E por isso o Espírito de Deus é que nos capacita para a interpretação segundo a necessidade das pessoas que estão reunidas naquele momento para glorificar a Deus. Então temos que entender alguns pontos para a gente não poder ficar falando muita besteira. Eu vejo muitas pessoas falando muita bobagem a respeito da palavra de Deus. Algumas só ficam na letra, no estudo, não falam que estudo é ruim, estudo é bom, a gente tem que estudar para aprender, na verdade. Mas tem muitas coisas que o estudo humano ele é limitado, mas a inspiração do Espírito Santo é algo ilimitado, é algo que ultrapassa o conhecimento humano. E por isso nós pedimos a Deus que nos dê graça e nos realmente dê a nós a revelação daquilo que Ele tem para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra ela diz que, primeiramente, a semelhança do reino de Deus. Aqui quando descreve o evangelista, o apóstolo Mateus, ele se refere às palavras de Jesus quanto ao reino de Deus. Então ele dá uma semelhança, ele fala que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, quem trouxe o reino de Deus foi Jesus para a terra. Aqui é o reino dos homens. Então nós temos que entender esse texto, nós temos que entender para quem ele está comparando. Há uma comparação do reino de Deus. Quem traz o reino de Deus para a terra é Jesus Cristo. Quando ele chega, ele fala: diga a todos que é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus
irmãos, não estava estabelecido. Sabe? Os homens são tudo condenados para a morte e a morte eterna. Agora vem Jesus e fala, o reino de Deus é comparado. Ele faz uma comparação de como que é o reino de Deus. Aleluia, amados. Então, daí ele começa a explanar para as pessoas, que é comparado com 10 virgens. 10 virgens, 10 pessoas puras, 10 mulheres puras, 10 mulheres que não foram ainda tocadas por homem nenhum. Então, 10 virgens é comparado com o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é intocável. O reino de Deus é puro. O reino de Deus é lindo. O reino de Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Então, o reino de Deus, ele é comparado com 10 virgens. Mas a Bíblia nos fala que 5 dessas mulheres, dessas virgens, eram prudentes. Quer dizer, que 5 eram prudentes. Quer dizer, total é o reino. O reino ele tem uma totalidade de 10. Mas agora ele faz uma divisão. Que dentro do reino, a qual é chegado, que as pessoas que realmente entram no reino de Deus, é através de Jesus Cristo que você entra no reino de Deus. Você não tem como entrar no reino de Deus se não for através de Jesus Cristo. Eu já vi alguns estudiosos falar que essa passagem, ela não é para a igreja. Né? Mas eu discordo completamente disso, porque para entrar no reino de Deus é só através de Jesus Cristo. Não tem como você entrar no reino de Deus sem for pela porta. E a porta é Jesus. Ele disse que Ele é o reino de Deus. E Ele traz o reino de Deus para a terra. Então, temos que entrar neste reino. E entrando neste reino, muitas pessoas entram nesse reino. Então, aí é uma comparação onde pessoas, de 2 tipos de pessoas que entram nesse reino. Pessoas que são prudentes e pessoas que não são prudentes. As pessoas prudentes são aquelas que permanecem diante de Deus, permanecem no reino de Deus, buscando cada vez mais com santidade. Né? Santidade quer dizer, na presença de Deus, sempre buscar estar na presença de Deus, não sair da presença de Deus de maneira e de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem 5 que são prudentes. Quer dizer, o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é aquela que toma cuidado, não é verdade? Não é verdade? Uma pessoa prudente é aquela que toma cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado com a nossa fé, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado. Então, a prudente, ela tem esse cuidado. Ela tem um cuidado com a fé dela. Ela tem cuidado com aquilo que ela crê. Ela tem o cuidado de andar conforme a vontade de Deus. Então ela tem esse cuidado, ela é prudente. Louvado seja. A imprudente, o que ela faz? Ela vai do jeito dela. Ela crê em Deus. Ela crê em Deus também. Porque ela é uma virgem também. Ela crê em Deus. Ela acredita em Deus. Quem santifica ela é o próprio Deus. E ela acredita, ela crê também. Mas só que ela é imprudente. Ela é imprudente, quer dizer, ela leva as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, sabe? De qualquer jeito, do jeito que dá, do jeito que ela acha que é bom, do jeito que ela acha. Ela não leva as coisas de Deus do jeito que deve ser, do jeito que Deus quer. As prudentes, ela tem um cuidado de realmente fazer a vontade de Deus e levar a sua vida de acordo com o que Deus quer. E a imprudente, ela não tem essa preocupação. Ela fala, você vê Jesus, estou salvo, acabou, e terminou. Não é bem assim, entendeu? Você tem que ser prudente. Jesus já te salvou. Número 10, a gente não fala que é o número da igreja, né? 10 é o número, mas o pessoal representa como o número da igreja. Então, 5 são prudentes, 5 se preocupam com a sua vida de cristã, 5 se preocupam em fazer a vontade de Deus, e as outras 5 não. Elas são completamente, a Bíblia chega a falar que são loucas, porque elas conhecem a palavra de Deus, elas sabem o que Deus quer, mas fazem a vontade delas, e não a vontade de Deus. Por isso ela anda segundo aquilo que elas acham. E a Bíblia fala que as que são prudentes, elas levavam uma vasilha com um azeite.
Quer dizer, essa vasilha com azeite, com certeza as lâmpadas estão acesas. Mas essa vasilha com o azeite era uma reserva que elas tinham. Sabe, irmãos? É uma reserva que elas tinham. Se caso apagasse a lâmpada, elas tinham o que colocar para que a chama se mantesse acesa. Muitas vezes as pessoas não têm reserva. Então, as prudentes, elas sempre vão ter reservas. Reserva do quê? Reserva do azeite, para que mantenha o fogo aceso. Tá? Você crente, você tem mantido o fogo aceso? Você tem mantido a sua luz para este mundo? Ou não? Você tem, não tem ligado muito para isso? A importância que nós temos do azeite é que com o azeite ele vai realmente fortalecer da energia para que haja luz. Sem azeite, a luz se apaga. Quanto crente que está com a luz apagada? Outrora, vigiava, jejuava, orava, buscava o Senhor. Hoje já não faz nada disso. Sabe o que é isso? O azeite já está acabando. A luz está se apagando. Quantas pessoas estão se julgando neste momento desta forma? Já apagando, já parando, já não consegue caminhar mais. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que essas pessoas que estão nessa condição são virgens loucas. Não se preocupam em reserva do azeite. Quando eu tenho que buscar sempre, irmãos, buscar sempre em oração ao Senhor. Sabe? Mas não estou precisando. Tem pessoas que só buscam quando precisa. Esse buscar só quando precisa são virgens loucas. Nós temos que buscar o Senhor a todo tempo, a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos no momento que a gente precisa. Porque no momento que a gente precisar, a gente tem que ter reserva. Reserva para suportar o momento difícil. Reserva para suportar os enfrentamentos. Reserva para enfrentar Satanás. E às vezes as pessoas não têm reserva. E aí elas ficam cada vez mais isoladas, ficam preocupadas, ficam atormentadas, ficam loucas, porque não tem reserva. A reserva do azeite. Você tem que ter reservas. A reserva é importante em tudo na nossa vida, mas principalmente em nossa fé. Na sua situação financeira também, você tem que ter uma reserva. Porque no momento difícil que você precisar, você tem aonde correr. A reserva, ela é importante, irmãos. Sabe? Por isso que no nosso carro, nos carros, né, tem lá a reserva. Porque acabou a gasolina. O que acontece? Entrou na reserva. Quando entra na reserva, já acende uma luzinha lá, não é verdade? Quer dizer que o quê? Quer dizer que eu tenho que correr e encher o tanque. Eu não posso deixar a reserva acabar. E quem não tem reserva? Vai parar. Quem não tem reserva, para, gente. Essas virgens prudentes, elas tinham uma reserva. Você tem que ter reserva, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você chegou até a reserva? Você só não parou, não desistiu, porque tinha reserva. Sabe por que você não parou, não desistiu? Porque você tinha reserva. Mas a reserva tem que ser sempre preenchida. Você tem que ter sempre essa reserva. Como que eu faço então, pastor? Você sempre está clamando, sempre está buscando, sempre está procurando encher realmente a sua lamparina para que a luz ela venha a ser acesa e iluminar este mundo. Muitos crentes não têm essa condição de iluminar o mundo, porque a lamparina está apagada. Você está apagado, meu. Você está apagado. Você está sem reserva e já acabou, apagou. O que você tem que fazer? Buscar para encher novamente a sua lamparina. Encher do azeite, para que ela venha realmente novamente a clarear. Um crente apagado, ele não mira nada, não. Nem está enxergando quase nada, não. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa que ilumina este mundo. Ilumina, porque o mundo vive em trevas.
O mundo está em trevas, irmãos. E se nós não fizermos a diferença como homens e mulheres de Deus, nós não estamos dentro do reino de Deus. Nós não estamos. Porque o noivo ele vai vir buscar. Não vai vir buscar qualquer um, não. Ele vai vir buscar aquelas pessoas que têm realmente a sua lamparina acesa, quer dizer, que estão prontas, que estão preparadas. Se reserva, você está despreparado. Vem um momento de angústia, um momento de dificuldade, o que você vai fazer? Vai ficar em desespero. Sabe por que fica em desespero, irmão? Porque está sem reserva. Não tem reserva. O que? Aqueles que têm reserva, eles esperam no Senhor, eles confiam no Senhor. Eles têm certeza que o Senhor vai agir. Eles não ficam apavorados, eles não ficam atormentados, porque a sua esperança não está no homem, mas está em Deus. Por isso eles têm reserva. Sabe? Estão esperando a ação divina a qualquer momento. Aleluia! Aqueles que não estão preparados, eles perderam as esperanças. Eles não vêem e eles não conseguem enxergar que Deus pode operar a qualquer instante, a qualquer momento, como essas mulheres que estavam preparadas, esses filhos que estavam preparados, esperando realmente o esposo a qualquer momento. Né? Qualquer momento que ele chegasse, elas estavam preparadas. Qualquer momento. E a Juca, estava preparada? Não tinha reserva de azeite. Aí foram correndo atrás dos escudeiros. Me dá um pouquinho do seu azeite. Não vou dar para vocês. Não tem como nós dar para vocês. Vocês têm que comprar e buscar para vocês. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar para mim. Você tem que buscar para você. Cada um de nós temos que buscar estar preparados. Porque Jesus Cristo está voltando, amados. E as pessoas não estão preparadas. As pessoas estão loucas. Sabe? Estão buscando o Senhor para resolver seus problemas. Jesus não veio aqui para resolver o problema financeiro de ninguém. Jesus não veio aqui para resolver o problema emocional de ninguém. Jesus veio para salvar o homem do pecado e da morte. Jesus veio para te salvar. Mas eu peço para que ele me ajude. É claro que ele vai te ajudar. Mas não é esse o objetivo, gente. O foco não é esse. As pessoas se afastam do foco. As pessoas estão loucas. E muitos dentro da igreja estão loucos. Porque estão buscando apenas aquilo que vai agradar a sua carne. E ao contrário, você não tem que agradar a tua carne. Você tem que agradar a Deus. As loucas buscam agradar a sua carne. Porque estão presas nas coisas desta terra. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Nós vamos sair desta terra. Nós não vamos ficar aqui. Então não fique apegado nas coisas desse terra, mas se apegue realmente nas coisas do alto, porque o reino nosso não é desse mundo. O reino nosso agora é o reino de Deus. E as pessoas estão muito apegadas a essas coisas desse terra, infelizmente. E pessoas que estão dentro da casa de oração, que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão colocando a palavra em prática, porque apenas escutam e ouvem, mas não praticam. Nós temos que realmente ouvir, escutar e praticar a palavra de Deus, para que não venha faltar. Temos que ser prudentes, irmãos. O prudente faz isso, irmãos. Ele não apenas escuta, mas ele pratica a palavra de Deus. Ele está esperando o Senhor. Ele está preparado. Você está preparado hoje para a vida do Senhor? Se o Senhor vir agora, você está preparado? Você tem azeite aí? Sua lamparina está acesa? Como está a sua situação, amado? Se não está, vai buscar azeite agora, que ainda há tempo. Ainda tem tempo de você orar, de você jejuar, de você clamar, de você buscar o Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Porque só desta forma você vai realmente subir com o noivo. Senão você vai ter que passar
com muitas dificuldades para poder sair com o noivo. Você é louco? Vai passar pela tribulação? Não precisa passar pela tribulação. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Louvado seja o nome de Deus. Tenha reserva. Reserva. Sabe? Tenha a sua vasilha com azeite separado. Está iluminando, mas aquilo lá vai acabar, irmãos. Você está fervoroso, você está adorando, você está buscando, você está falando em línguas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas não pare. Sabe por quê? Porque muitos azeites estão se esgotando. Muitas lâmpadas já estão com as luzes quase apagando. Não é momento de você parar. É momento de você levantar a tua cabeça e clamar e buscar. Porque com certeza o Senhor está voltando. Nós vemos isso dia após dia. E as pessoas não estão acreditando. Mas quando ele chegar, daí vão ver. Você não quer ficar. A Bíblia fala claramente que as bocas esperou acabar para ir comprar. Olha o ganho dinheiro. Quando você espera acabar, você fica despreparado. Fica despreparado. Você fica despreparado. Então, não espere acabar. Não espere acabar a sua fé. Não espere acabar as suas esperanças. Não espere acabar. Porque tudo aquilo que começa a acabar, as pessoas começam a entrar em desespero. Não é isso que acontece? Acabou o teu dinheiro, as pessoas ficam começando em desespero. Puxa, agora o que eu vou fazer? Tem que correr atrás, tem que ir buscar, não é? Tem que correr atrás, tem que correr emprestar, correr buscar em algum lugar. Não é isso que acontece? Mas quando você tem a tua reserva, você não precisa correr para buscar, porque você tem. Você tem. Na nossa fé também da mesma forma, irmãos. Eu não posso correr para buscar, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Nós oramos, é claro, você está indo buscar. Você tem que ter para dar. Sabe? Você tem que ter condição de orar para as pessoas. Quando você fala assim, nossa, eu estou numa situação dessa, eu tenho que orar para os outros ainda. Sabe o que você está dizendo? Que a sua lâmpada está apagando, você não tem. Sabe? Mas quando você tem, você ora, você clama, você busca, e o Senhor ouve a tua oração, sim. Sabe? Você tem certeza que o Senhor ouve a tua oração. Você tem certeza que o Senhor está com você. Você tem certeza que as coisas que você vê são passageiras, mas as coisas realmente que vão ser eternas, elas vão acontecer na tua vida. Sabe? Então, acredite, creia. Louvado seja o nome do Senhor. E tenha reserva para sentir. Não espere vir para a igreja para buscar reserva. A reserva você consegue no dia a dia. Na sua casa, na oração, no jejum. Busca o Senhor. Tem que ter reserva, gente. Sabe? E a reserva, para não acabar, tem que ser constante. Todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que ter constante. Todo dia você tem que estar enchendo aí a sua vasilha, os seus vasos. Todo dia você tem que estar buscando, estar cuidando. Uns crentes desganchados, loucos, que vai gastando toda a reserva, depois acaba, depois fica desesperado. Hein? Não passe por esse processo, não. É melhor você acordar agora e começar a buscar o azeite, para que a sua lamparina não venha ser apagada. Porque se Jesus vir e você ser a sua lamparina apagada, você não vai subir. Não vai subir. Independente de você ser judeu, independente de você ser evangélico, independente de você ser que aceitou Jesus e está na presença dele, você não pode parar,
continue buscando dia após dia. E se você vê que você está fraquejando, esta é uma palavra para você se levantar e se despertar e começar a buscar em nome de Jesus. Amém? Essa palavra eu deixo para os irmãos nesta noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. Cada um possa meditar nesta palavra e que seja uma palavra de alerta para a igreja de hoje, em nome de Jesus. Vamos buscar, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Todos tenham realmente uma semana abençoada. Que Deus continue.